Tenho recebido de várias pessoas a mesma pergunta, se essa não seria uma reprise da grande crise financeira de 2008. Então fica até o final do vídeo porque eu vou responder a essa inquietação de muita gente. Mas antes é preciso falar da decisão de política monetária do Bacen, que foi no dia de ontem, 22 de março, e do Fed também. E começando pelo Copom, o que mais surpreendeu o mercado, eu diria que foi o comunicado mais duro e sem nenhuma sinalização de corte de juros. O que certamente vai trazer ruído político, vai trazer mais pressão do Lula, de outros ministros, o que até complica o trabalho do Bacen e pode frustrar um início de corte de juros. Esse pelo lado político. Mas a verdade é que o Bacen ele está num momento em que o restante do mundo está subindo os juros. A gente teve o Fed subindo em 25 pontos base, o Banco Central Europeu, que na semana anterior também já tinha subido em 0,5%, e hoje, quinta-feira, 23 de março, o Banco da Inglaterra subiu em mais 25 pontos base a taxa básica de juros. Então, nesse cenário em que o restante do mundo segue apertando os juros, o Bacen já começar a ir na contramão e cortar os juros, também pode ser precipitado. O momento realmente é delicado e o ideal seria acabarmos com toda essa pressão política e ruído e deixar o Bacen fazer o seu trabalho. Pois bem, isso também não quer dizer que a taxa de juros nossa não esteja num patamar muito elevado, como já critiquei em outros vídeos. O grande dilema agora e a situação que acaba sendo mais delicada é como começar esse corte. Esse é o X da questão. Mas falando do Fed, não é uma análise que eu quero me estender muito, até porque esse foi o tema do Follow the Money de ontem, ao vivo. Quem não segue o dinheiro, siga o dinheiro, link na descrição do vídeo. Mas a gente teve a decisão do Fed que o mercado já vinha precificando, foi dentro da expectativa de aumento de 25 pontos base. E eu vinha dizendo na semana passada, que não deveríamos nos surpreender se o Fed subisse os juros, mesmo em meio a essa crise bancária. A gente teve as duas maiores falências da história bancária dos Estados Unidos nas últimas 2 semanas. Mas claro que como a inflação ainda preocupa, não tem sinais claros de que ela vai voltar rapidamente para a meta, o Fed está com esse grande pepino, porque de um lado ele precisa combater a inflação, manter a estabilidade de preços, do outro ele tem esse mandato também de estabilidade financeira. E são políticas, digamos, antagônicas, porque a ferramenta que ele usa para conter a inflação é alta de juros e o QT, o Quantitative Tightening, que é enxugamento da liquidez. E ele está fazendo isso. Só que com a outra mão, para combater a estabilidade financeira, ele está injetando liquidez. Então é uma política realmente esquizofrênica, porque ele aperta a condição financeira de um lado e afrouxa a condição financeira. Mas esse é o grande problema que tem o Fed agora, em meio à situação dos bancos americanos e que ainda não temos um resultado final. Assim, os temores continuam, a Janet Yellen já desdisse o que havia afirmado na semana anterior e que não estão pensando em uma garantia adicional para todos os depósitos, o que seria realmente algo assim sem precedentes, uma quebra de paradigma e uma atitude muito, muito grave, ou que denotaria a gravidade da situação. Mas bem, vamos responder então esta pergunta sobre se estamos diante de uma reprise da grande crise financeira de 2008. A verdade é que tem muitas diferenças, mas como toda crise tem as suas características únicas, e cada crise é diferente da anterior. Então, por mais que a gente faça as comparações, ainda assim estamos em terreno desconhecido, porque novos problemas podem surgir, novos riscos podem estar aí latentes e ninguém consegue realmente identificar. Mas eu queria utilizar primeiro aqui uma fala do Steve Eisman, que é um dos investidores que foram retratados no livro A Grande Aposta, no filme The Big Short. Recomendo quem não assistiu que assista. E ele foi perguntado sobre isso faz 2 dias, então quero colocar essa fala dele. É bem curtinha e tem a legenda, mas eu logo traduzo, são poucos segundos, então vamos colocar aqui e depois eu continuo. Vamos lá. But this is not even close to the same magnitude of 2008. Not even close. You know, back then you were dealing with the largest banks in the country, and if they had failed, the economy would have crashed. This is a situation that is really confined to a bunch of regional banks who have very concentrated deposit relationships that are mostly above the $250,000 limit. And they've made some very bad bets on treasuries where they have big losses.
That's the story. Do I think this is going to spread to every regional bank in the country? I really don't. I think it's going to be concentrated in these banks that have the same type of characteristics or similar type of characteristics as Silicon Valley. Então aí a fala do Steve Eisman, e o que ele disse é que, na visão dele, isso não é nem perto da mesma magnitude que tivemos em 2008, porque lá eram os maiores bancos dos Estados Unidos com um problema de crédito, de ativos tóxicos, e que se eles quebrassem, assim, colapsaria a economia americana. E agora o problema está concentrado em alguns bancos regionais que fizeram apostas ruins, especialmente em títulos de longo prazo, o Tesouro Americano, e que então esses problemas estão mais concentrados nesses tipos de bancos, ou bancos pequenos que fizeram esses tipos de apostas. Então não é a mesma coisa que 2008. É verdade, ele tem razão, agora não temos aquele mesmo problema da crise financeira de 2008, mas é preciso detalhar um pouco mais, elaborar essa resposta. Primeiro, lá em 2008, o grande problema era o risco de crédito, porque muitos bancos, e os maiores também, tinham investido e estavam expostos ao setor imobiliário, que começou com as hipotecas subprime, as de baixa qualidade, só que foi se estendendo para todo o mercado imobiliário e contaminou bancos americanos e bancos mundiais. Então era um problema de risco de crédito. E os bancos estavam com uma capitalização muito pior e também uma situação de iliquidez mais séria do que agora. Eu já vou trazer alguns gráficos para ilustrar esse ponto. Hoje o risco é mais o chamado risco de juros, porque o crédito que os bancos, ou os títulos de investimentos que os bancos acabaram fazendo mais nos últimos anos, acabou se concentrando em dívida pública. Mas o problema agora é essa alta de juros, esse aperto monetário que acabou dizimando, ou especialmente dos títulos mais longos, acabou desvalorizando muito esses ativos, trazendo os prejuízos para esses bancos, como foi no caso do Silicon Valley Bank. Então, 2008, mais risco de crédito, agora menos risco de crédito, mas ainda assim o risco de juros, que é importante. Do lado da liquidez, o que eu mencionei, a gente pode comparar. Aqui eu vou colocar um gráfico na tela com os dois maiores, os bancos maiores, Large Domestically Chartered Banks, e os bancos menores, que são os Small Domestically Chartered Banks. Comparando o caixa total dos bancos com os ativos totais. Este é o primeiro comparativo. Então aqui temos a linha azul, os bancos maiores, e vejam que lá em 2008 era muito pouco caixa em relação aos ativos totais. Não chegava nem no finalzinho do ano, não chegava nem a 3%, abaixo de 3%. A mesma situação para os bancos menores. A partir de 2008-2009, aí por conta das injeções de liquidez, compra de ativos, a posição de caixa desses bancos ficou muito mais confortável, especialmente dos bancos maiores, como a gente pode ver agora, e depois da pandemia, que chegou lá em níveis de quase 15%, 16%, mas ainda assim agora os bancos menores, uma posição de caixa menos confortável do que os bancos maiores. É aquela situação que tínhamos em 2008? Não, mas ainda assim é uma situação menos saudável do que os bancos maiores, como a gente pode ver aqui na linha vermelha. Neste momento, 8 de março, que foi a última leitura, os bancos menores 6% de caixa em relação a ativos totais e os bancos maiores 9,6%. Olhando um gráfico similar, mas agora comparando o caixa sobre os depósitos, seria um índice de cobertura dos depósitos, o ativo mais líquido, caixa, sobre depósitos totais. O que a gente vê é a mesma foto, os bancos maiores numa situação mais confortável do que os bancos menores, mas ambos com um percentual bem maior do que era lá em 2008. Bancos maiores agora com 11,6% de caixa sobre depósitos e os menores 7,7%. Quando a gente voltava lá em 2008, esse patamar estava ao redor de 4%, 5% e 3,5%. Então agora é uma situação mais tranquila. O problema é que, como toda crise bancária, a gente não sabe como ela pode evoluir. Então, por isso que a situação ela é séria, por isso que o Fed está diante de um dilema, por isso que a Yellen tem que falar sobre isso todo dia, a secretária do Tesouro americano, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Assim como em 2008 ou 2007, até quando a gente volta lá atrás e tenta estudar o histórico,
A gente lembra que era praticamente tudo nas hipotecas subprime e parecia que os problemas estavam concentrados e contidos apenas nas hipotecas de baixa qualidade. Mas o problema foi se alastrando e contaminando todo o setor imobiliário e muitos bancos, até mesmo chegando na resseguradora AIG. Então o problema que parecia menor se tornou muito grande. Agora parece contido, mas a gente não sabe como pode evoluir. Essa é a gravidade, a delicadeza de um cenário de crise bancária, e como eu falei em outros vídeos, o sistema bancário está sempre numa posição de iliquidez. Apenas 7, 8% de caixa para os depósitos coloca os bancos numa posição de mais propensão à crise ou à corrida bancária. Por isso sempre agora, especialmente nesse momento, os alertas estão por todos os lados. Para terminar, importante também falar que muita gente pergunta aqui, bom, mas onde estão as oportunidades? O que fazer nesse momento? E a verdade é que começa a surgir boas oportunidades. Falando do Brasil, Ibovespa acaba de passar dos 100 mil pontos, mas não para cima e sim para baixo. Está em 99 mil pontos. Olhando o PL do Ibov, está no menor patamar possivelmente de toda a história do Plano Real. Isso não seria uma oportunidade? Eu entendo que sim. Fundos imobiliários também aqui estão bastante deprimidos. Primeiro aqui o Ibov, ó, então voltou abaixo de 100 mil pontos. Fundos imobiliários, apenas olhando pelo IFIX, também está no patamar bastante depreciado. Sem dúvida que há oportunidade surgindo. E quem estava aguardando com caixa à disposição, esse começa a ser um momento de janela de oportunidades. Então, fiquem atentos. Por fim, renda fixa americana. É uma pena que muita gente não estava pronto para fazer esse movimento, porque 2 semanas atrás tínhamos a taxa de 2 anos do Tesouro Americano pagando 5%. E isso fez com que vários bons corporativos, boas empresas, estivessem pagando prêmios, juros nesses patamares ou até mais. Agora o cenário já mudou, mas ainda assim é oportunidade de renda fixa em dólares. Agora sim, acabo por aqui e queria deixar de novo os vídeos que eu tenho feito sobre a crise bancária atual. Para quem não entendeu nada, eu vou colocar os 2 últimos vídeos sobre a crise bancária do Silicon Valley Bank e também sobre a fusão do Credit Suisse e do UBS, 2 grandes bancos da Suíça que são grandes demais para quebrar. Fico por aqui, espero que tenham gostado, volto no próximo vídeo e compartilhem. Valeu, até mais!